Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema O Exemplo de Sócrates. Vamos lembrar a figura de Sócrates. Dizem que era um homem feio, mas quando falava, exercia grande fascínio sobre os seus interlocutores. Procurado pelos mais jovens, passava horas discutindo em praça pública, a chamada Ágora, em Atenas. Interpelava os transeuntes, dizendo-se ignorante, e fazia perguntas aos que julgavam entender determinado assunto. O que é a coragem? O que é a beleza? O que é a justiça? O que é a virtude? Sócrates, 470 a 399 AC. Nasceu e viveu em Atenas, na Grécia. Filho de um escultor e de uma parteira, Sócrates conhecia a doutrina dos filósofos que o antecederam e também de seus contemporâneos. Discutia em praça pública sem nada cobrar, não deixou livros e por isso conhecemos suas ideias com base nos escritos de seus discípulos, sobretudo Platão e Xenofonte, mas também do comediógrafo Aristófanes, que apesar de ridicularizá-lo na peça As Nuvens, deixa transparecer o seu método e também algumas concepções. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e negar os deuses oficiais da cidade, e por essa razão foi condenado à morte. Esses acontecimentos finais são relatados no diálogo de Platão, intitulado A Apologia de Sócrates. E em outra obra, Fédon, Sócrates discute com seus discípulos sobre a imortalidade da alma, enquanto aguardava o momento de beber cicuta, a pena de morte vigente em Atenas. Sócrates é o protagonista na maioria dos diálogos platônicos. Geralmente, os interlocutores respondiam às perguntas socráticas utilizando exemplos de pessoas corajosas, virtuosas, etc. Ou então, descrevendo as características de um tipo de coragem ou de uma virtude, o que não era de forma alguma suficiente para o filósofo. E em seguida, concluíam que não havia saída, senão reconhecer a própria ignorância. Desse modo, a discussão tomava outro rumo, na tentativa de explicar melhor o conceito. O interessante do método socrático é que nem sempre leva a uma conclusão efetiva, mas ainda assim contribui para que cada interlocutor abandone a sua doxa, um conhecimento impreciso e sem fundamento, e alcance o conhecimento verdadeiro. Só sei que nada sei. O método de Sócrates levava ao reconhecimento da própria ignorância. Não se tratava, porém, de um julgamento destinado apenas aos seus interlocutores. Esse era igualmente o ponto de partida de sua própria sabedoria, baseada na busca incessante da verdade, em que sempre nos deparamos com novas indagações. Ao dialogar, Sócrates não era um professor que ensinava verdades, mas alguém que estimulava cada um a pensar por si mesmo. A maneira pela qual o filósofo chegou a essa descoberta é relatada em certa passagem do diálogo Apologia de Sócrates, registrada por seu discípulo Platão. Ao se referir às calúnias de que foi vítima, Sócrates se lembra da ida ao templo de Apolo, em Delfos, local em que as pessoas consultavam o oráculo para saber sobre assuntos religiosos, políticos ou até mesmo sobre o futuro. Lá, quando seu amigo Querofonte consultou a Pítia, indagando se havia alguém mais sábio do que seu mestre Sócrates, ouviu uma resposta negativa. Surpreendido pela resposta dada pelo oráculo, Sócrates resolveu indagar por si mesmo todos aqueles que se diziam sábios. Sua fala é assim relatada por Platão. Fui ter com um dos que passavam por sábios, porquanto, se havia lugar, era ali, para rebater o oráculo. Mostraria ao Deus: eis aqui um mais sábio do que eu, quando tu dissestes
que eu o era. Submeti a exame essa pessoa. É acusado de dizer seu nome. Era um dos políticos e ex-atenienses. A impressão que ficou do exame e da conversa que eu tive com ele. Achei que ele passava por sábio aos olhos de muita gente, principalmente aos seus próprios, mas não o era. Meti-me então a explicar-lhe que supunha ser sábio, mas não o era. A consequência foi tornar-me odiado dele e de muitos dos circunstantes. Ao retirar-me, ia concluindo de mim para comigo. Mais sábio do que esse homem eu sou. É bem provável que nenhum de nós saiba nada de bom, mas ele supõe saber alguma coisa e não sabe. Enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou nadinha mais sábio do que ele, exatamente em não supor que saiba o que não sei. Daí fui ter com outro, um dos que passavam por ainda mais sábios, e tive a mesmíssima impressão. E também ali me tornei odiado dele e de muitos outros. Ao ler essa passagem, compreendemos como a máxima socrática, só sei que nada sei, surgiu enquanto ponto de partida para o filosofar. Podemos então supor as seguintes observações. 1. Sócrates está na praça pública. Não é um pensador alheio ao mundo. 2. Seu conhecimento não é um saber acabado, porque está em processo de se fazer e tem por conteúdo a experiência cotidiana. 3. Guia-se pelo princípio de que nada sabe, e dessa perplexidade primeira inicia a interrogação e o questionamento de tudo que parece óbvio. 4. Sua crítica ao saber dogmático não implica que ele próprio seja detentor de um saber. Desperta as consciências adormecidas, mas não se considera um farol que ilumina. O caminho novo deve ser construído pela discussão e pela busca de soluções. 5. Sócrates é um pensador subversivo, porque desnorteia, perturba a ordem do conhecer e do fazer. E é justamente por essa razão que incomoda tanto os poderosos. Conclusão: Sócrates interrogava as pessoas que transitavam pela praça pública, instigando-as a questionar suas certezas. Entretanto, o filósofo teria resposta para tudo? É certo que não, pois vimos que esses diálogos nem sempre conduziam a uma resposta definitiva. E é por isso que convidamos a todos a ter um primeiro contato com os filósofos, a fim de conhecer os seus conceitos. Trata-se de um exercício que poderá ser fecundo para o seu filosofar autônomo. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!